Meus amigos, bem-vindos ao Pipocando, tamo alinhado com as tendências. Exatamente, vamos falar hoje aqui de um assunto que gerou discussão, bafafá, picuinha e muito barulho nas redes sociais, não é isso, Bruno? Verdade, estão cancelando. Estão cancelando, o cancelamento veio pra ficar, não é isso? Às vezes cancela quem merece, cancela quem não merece, cancela muito quem merecia pouco. Eu não acho justo quem merecia muito. Cancelar cancelador. Aí o cancelador já tá cancelando o cancelador também. Cancela cancelador e não tira um cancelador do mundo. Nossa, você é um gênio. O miserável é um gênio! Como esses casos não param de acontecer, a gente vai te contar aqui sobre artistas que foram cancelados. Vacilaram, ou às vezes nem tanto. Se de repente um desses artistas você não sabia que foi cancelado, já cancela. Já vai lá no Twitter, já vai ele. dar um follow. Fuck you! I'm jumping! Do you really wanna jump? Do you wanna? O Mel Gibson ficou famoso lá nos anos 80 graças aos seus personagens másculos e profundos, chegando a ser comparado ali com estrelas como, por exemplo, como Humphrey Bogart e também Steve McQueen. Mas antes mesmo da era do cancelamento existir, galera, o ator foi praticamente expulso de Hollywood pelos vários problemas, sendo que o alcoolismo era o menor deles. Qual que era maior? Vamos ver. Pra começar, o Mad Max foi preso por dirigir embriagado e também fez vários comentários antissemitas pro policial, dizendo que todas as guerras foram causadas por causa dos judeus. What the fuck? Pra piorar, o cara foi acusado de violência doméstica contra a ex-mulher e teria também desejado que ela fosse estuprada por um bando de negros, sendo racista e misógino. Nossa, mano, o cara era insano. You look like a Inclusive, ele teria usado o termo extremamente racista nos Estados Unidos, tipo, um termo banido, assim, um negócio que você não pode falar, e ele falou abertamente e se ferrou. Hey, what the fuck you just do? É aí que não demorou pra Hollywood mandar o ator pra casa do escanteio, deixando ele afastado de produções como Mad Max e até mesmo a dublagem em A Fuga das Galinhas 2. Apesar de tudo, os estúdios estavam prontos para perdoar o Mel Gibson, que inclusive levou 2 Oscars pra casa com Até o Último Homem, mas a Winona Ryder pensou diferente. Isso porque a atriz falou de um dos encontros que ela teve com o diretor, que teria sido super homofóbico com seu amigo, insinuando que pegaria AIDS, além de perguntar se ele era um overdose, que é uma expressão que significa alguma coisa como um cara que foge do forno, em referência a judeus que escaparam do Holocausto. Apesar de negar essas acusações, o Mel Gibson não chegou perto de um novo sucesso, sendo que o último filme dele, Fat Man, flopou totalmente. I don't know what I'm doing wrong. Maybe it's time I retired the coat. For me, being a star. Apesar da Rachel de Glee ser insuportável, ninguém imaginava que a atriz Lea Michele também fosse bem, digamos assim, problemática. Mesmo tendo brigado com boa parte do elenco, incluindo a atriz Naya Rivera, de quem costumava ser amiga, as coisas ficaram piores para a protagonista ao ser acusada de racismo. O motivo seria a falsidade ou desejar boa sorte para um grupo que fazia parte do movimento Black Lives Matter, que não foi bem visto, né, por uma das colegas de elenco. Meio cínica, né? But at least here it'll be a fair fight. A atriz Samantha Webb fez questão de mostrar a hipocrisia dela ao contar como a vida era um inferno no set por causa da Lea, que teria até mesmo ameaçado o emprego da colega. E as coisas pioraram depois que outros atores negros do elenco apoiaram a Samantha, deixando claro através de uns comentários meio passivo-agressivos como a Lea era problemática. Depois de toda a treta, a atriz ela fez uma publicação se desculpando e dizendo que era uma pessoa complicada no passado, toda a pressão, né, do BBB, mas aprendeu muito desde o nascimento da filha. Ficou humilde. What's that song about overcoming professional and personal disappointments? Mesmo assim, o público não ficou satisfeito, né, por ter mais parecido uma desculpa barata, e a Lea, que tava meio sumida aí, teve a carreira arruinada de vez. You're a terrible liar, Rachel. I can't believe you would take this away from poor Britney. It's sad. You're just sad. When you disrespect Australian law, they will tell you firmly. I'm truly sorry that Pistol and Boo were not declared. Nossa, um dos maiores balaios de gato da mídia atualmente, isso aí bombou em Hollywood, o caso entre o Johnny Depp e a Amber Heard, que até chegou a envolver aí outros atores como o Paul Bettany. O Johnny foi cancelado depois de ser acusado de violência pela Amber, que apareceu, né, com o rosto todo machucado, né, foi pra delegacia, não demorando pro público ficar totalmente pistola com o cara.
Mesmo assim, o Depp é um dos queridinhos de Hollywood e manteve aí grande parte dos fãs, além de atuar em Animais Fantásticos, sendo inclusive defendido pela produção. Mas a treta foi grande, com áudios e vídeos vazados das brigas dos dois, além de mensagens entre o Depp e o Paul falando que queriam queimar a Amber viva. Nothing happened this morning, you know that? Depois, o próprio Depp apresentou documento acusando a Amber de violência e até vazou mais detalhes com conversa entre os dois. Então, mostrando aí que é um casal bem complicado, no mínimo. I'm not gonna be in a physical fucking altercation with you. Then don't. You fucking hit me last night. You fucking... What about all the other times you split? Esse caso continuou em julgamento e muitos defendem a Amber, dizendo que em um relacionamento abusivo é normal os dois lados eventualmente, né, se atacarem. Atacarem um celular no outro, se atacarem um celular no outro. Se atacarem com o smartphone. Enquanto isso, parte do público insiste que a culpa é da Amber por ser problemática e teria ajudado a afundar o Johnny Depp nas bebidas, que queria o cancelamento da atriz em Hollywood. Ele queria cancelar ela e ela queria falar que ele embebedou ele. Have you drunk this whole thing this morning? Oh, you got this going? You got this going? Oh, really? Allegations instigated by her of child abuse on my part. Vamos falar agora de Woody Allen, que é considerado aí um dos maiores diretores existentes até hoje, né? Mesmo tendo o caso mais sinistro da nossa lista, é uma figura totalmente polêmica, é absurdo. Você assistiu o documentário que tá na HBO? Sobre ele? É. Não vi. Tá o primeiro episódio por agora, deve estar outros episódios você que tá assistindo, mas eu já assisti o primeiro episódio e é um documentário que conta a história do Woody Allen, a histórias de pedofilia, tudo como começou, como que ele é contado pela filha dele, adotiva, e pela ex-mulher. E é chocante. Eu assisti o primeiro episódio, caramba, é um absurdo, assim, dele, tipo, ele tratava a filha dele de um jeito muito bizarro, e da mãe dele ter sido alertada por outras pessoas, até levar ele num psicólogo, e o psicólogo fala, cara, não é normal tratar uma criança desse jeito, passar a mão assim, fazendo uma... É um absurdo. Caramba, cara, é pesado nesse naipe? É muito pesado, é mais um daqueles documentários que só mostra um lado, ok, mas a HBO também tem credibilidade, eu acho, pra mostrar um bagulho pesado, né? Um negócio pesado e que faz sentido, cara. Panic attacks because of one man. Bom, por anos o Woody ele ficou num vai e vem, né? Já que muitos queriam separar o artista da obra, mas a nova geração resolveu colocar um basta, ignorando o diretor de vez. O melhor motivo, galera, seriam as diversas acusações de pedofilia contra o ator, sendo uma delas da própria filha, da Dylan Farrow, além do fato dele ter sido casado com a enteada. Gente, é isso mesmo que vocês ouviram. O Woody Allen casou com a filha adotada, né, no casamento entre ele e a Mia Farrow. Inclusive, ela se separou do ator depois que descobriu essa treta toda. Então, eu não cheguei ainda nesse episódio, na série, mas mostra que ela encontrou, a Mia encontrou umas fotos nuas da filha nas coisas dele, e ele falou que ele meteu o louco, falou que ele queria se casar com ela, que ele era apaixonado. Mas na verdade é só porque ele... É só porque ele foi pego. For 4 hours I just made a mistake, I lost control, blá blá blá. Bom, na época a Mia acusou o diretor de pedofilia, né, por encontrar fotos da menina pelada nas coisas dele, até que descobriu a traição, né, quando a enteada tinha só 19 anos de idade. E o pior é a suspeita de que o caso começou quando ela tinha 13 anos, configurando como estupro de menor, e considerando o resto das acusações, isso até que é bem possível. Everything was suddenly very dark and confusing for a kid. Apesar de tudo, Hollywood continua a passar pano pro diretor e diversas estrelas fizeram filmes com ele, incluindo, por exemplo, a Cate Blanchett, o Louis C.K. e também a Emma Stone. Aliás, tudo isso foi comentado na carta da Dylan, que resolveu sair do anonimato e confirmar o estupro do pai, dizendo como é difícil ver a cara do seu abusador num cartaz. O caso abriu um debate em relação à hipocrisia de Hollywood, né, que cria movimentos como, por exemplo, Time's Up, mas deixa essa galera sair impune e continua dando trampo. É louco porque no Twitter tem uma galera ainda defendendo ele, falando, mas ele é mais criativo que você, não sei o que lá, e falando que o documentário talvez só mostre um lado, mas cara, é a filha do cara no documentário falando. É engraçado, né, quando o cara é muito talentoso e a galera se apega na arte do cara, você mostra umas evidências, tipo assim, mas é a filha dele que você tá falando. Ah, mas enquanto ele mesmo não falar, não é? Você sabendo o que eu tô falando, Eu não vou nem comentar. Tem artistas que são bizarros. Tem. That was sort of the first instance that I thought, oh, it's not just me. Disgraced movie mogul Harvey Weinstein is spending his first night in custody after being found guilty of rape.
Bom, falando em abusador que foi protegido durante um bom tempo, o caso do Harvey Weinstein foi um dos maiores escândalos envolvendo Hollywood nos últimos tempos. O Harvey, ele foi fundador da Miramax, que é uma produtora responsável por grandes filmes como Pulp Fiction, Gênio Indomável, além de ter aberto a Weinstein Company. Mas nem mesmo todo o poder do cara foi suficiente para impedir ele de passar 23 anos na prisão depois de ser acusado de abuso sexual e estupro. Entre as vítimas estão funcionárias, artistas de set, atrizes que nunca chegaram ao estrelato e outras famosas como, por exemplo, a Rose McGowan. He is a sociopathic predator. He thinks he's done nothing wrong. O problema é que durante anos, muita gente de Hollywood sabia da situação do Harvey e ainda assim passou pano pro cara só por ele ser o Big Boss em Hollywood. Mas o Harvey finalmente caiu do pedestal graças ao movimento Me Too, né, em uma reportagem que curiosamente foi feita pelo Ronan Farrow, que é o filho do Woody Allen. Caramba, hein? Oh my God! Como consequência, o produtor passou por um divórcio, viu a própria empresa falir, foi expulso da academia do Oscar e ainda vai passar bons anos no xadrez. Fudeu! I like young women, let's put it this way. I think most of men do, actually. Limites não é uma palavra muito conhecida pela galera de Hollywood, já que boa parte dos diretores das antigas estão envolvidos em escândalos sexuais. O Roman Polanski é outro cancelado antes mesmo do Twitter existir por ter estuprado a atriz Samantha Gaylor, que tinha na época apenas 13 anos de idade. Segundo a acusação, ele teria drogado a menina num ensaio fotográfico na casa do Jack Nicholson e estuprado ela logo em seguida. Já o diretor ele se defendeu e disse ter tido relações consensuais com a atriz que se orgulhava de fazer parte do grupo de jovens legais por usarem anfetaminas. Jovens cus por usarem anfetamina. Don't do drugs. Já na época, esse caso deu o que falar e o Polanski foi acusado de estupro, mas ele fugiu pra Europa, onde ele fica até hoje, uma vez que a galera se recusa a extraditar ele. Apesar disso, galera, demorou pra carreira do diretor ir por água abaixo, sendo que até 2018 ele ainda era membro da academia e super homenageado nos festivais. Wow, what? É óbvio que as coisas mudaram, tiveram vários protestos feministas lá em Hollywood, aí o caso do Harvey estourou na mídia e aí deixou as premiações abaladas com a possibilidade de um boicote maior. Pra piorar, o diretor foi acusado de 3 outros estupros, todos eles com menores de idade, mas as acusações foram negadas pela própria polícia. Seja como for, o caso ajudou a abrir aquele debate antigo sobre obra versus autor, já que muitos defendem a permanência do Polanski em festivais por dirigir filmes que são considerados por muitos geniais. Tira da cadeia, vai lá no festival. Vai, obrigado. If you can't do the time, don't do the crime. Thinking about us, huh? Maybe. O James Franco começou a carreira ainda novinho, fazendo parte de séries de sucesso como Freaks and Geeks e demorou pra chegar onde queria. Mas aparentemente a vida imita a arte e logo depois de subir no palco do Globo de Ouro pra receber o prêmio pelo filme Artista do Desastre, a carreira do cara desmoronou. Cancela! O motivo seria nada menos que 7 acusações de abuso sexual, incluindo estupro, sendo que uma delas foi feita horas depois da premiação. Entre os depoimentos, uma atriz chegou a comentar como James retirou o protetor na cena de sexo oral, né, deixando ela bem desconfortável. O curioso, galera, é que o James provavelmente concorreria ao Oscar naquele ano, mas a academia conseguiu driblar a situação depois de toda essa treta. Como resposta, o James até se defendeu num talk show, dizendo que ele sempre se responsabilizou pelas suas atitudes e aquilo não era verdade. If I've done something wrong, I will fix it. I have to. Mas ficou difícil acreditar depois de outras acusações, destruindo de vez a carreira do ator, que desde então... Emílio, maldito. Que desde então sumiu dos holofotes. Algumas pessoas acham que ele mentiu, outras pessoas acham que ele realmente era franco no que ele falava. Wow, I'm glad you like my comedic movie. Eu acho que eu tô exagerando no milho. Ai, tia, solta o controle e vem. E vem. A minha não tá matando. Ai, é que eu comi já muito. Bruno é feito de pipoca.